Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta, pastor Rubens Silva, trazendo para você a mensagem de Deus, uma mensagem de esperança para a tua vida, para o teu coração. Quero agradecer a Deus por você que está chegando agora, que acompanha nossas lives todas as manhãs, de segunda a sexta, né? Muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos aqui para abençoar a tua vida, trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, uma palavra de esperança para o teu coração. Hoje, quinta-feira, né? Um dia abençoado, dia 4 de novembro, né? Um dia chuvoso, né? Tá chovendo no sertão do Pernambuco, tá chovendo também no sertão do Piauí. Nós louvamos a Deus pela chuva, né? O sertanejo se alegra demais com a chuva quando cai sobre a terra. Isso é bom e é maravilhoso, porque tudo isso também provém de Deus. Por isso eu quero nesse momento glorificar a Deus e agradecer por mais um dia e pela chuva que tem caído no nosso sertão, que Ele continue mandando chuvas de bênção para a nossa vida, para a sua vida também. Gostaria de um feedback da sua parte, você que está nos assistindo. Se o áudio está chegando bom até você, eu gostaria que você mandasse um ok aí para a gente poder ver como é que está a nossa situação de áudio, tá certo? Então, você está nos ouvindo aí, eu quero convidar você para nos dar um feedback aí em relação ao áudio, para saber como está chegando aí até você. Ok? Hoje nós estaremos refletindo no Salmo de número 15. Quero antes agradecer a Deus pela vida de Zé Pereira, que tem nos abençoado e nos ajudado também com as lives, né? Esses dias tem sido assim um pouco difícil para mim fazer as lives diárias, e a gente também já tirou um dia aí para Zé Pereira também estar abençoando a vida de vocês. Nas terças-feiras é o dia dele, nas sextas é o dia de Edmara, outra sexta é o dia da irmã Euda, e são pessoas que colaboram, que cooperam conosco neste trabalho, né, de poder abençoar você com a palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer a Idibas que está aí nos ouvindo, a André Pessoa, pastor André, um abraço, querido, Deus te abençoe, né? Está conosco também pastor André, lá do Recife, ele que faz parte da diretoria da nossa convenção da CBN estadual, né? Deus te abençoe aí no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Estaremos meditando hoje no Salmo de número 15, gostaria de convidar você para compartilhar essa live com os seus parentes, amigos, colegas de trabalho, para pessoas que você também quer abençoar nesta manhã de quarta-feira. Lembrando a você que logo mais à noite nós teremos o culto de oração da Igreja Batista Missionária e também de ensino da Palavra de Deus. Hoje estamos estudando o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Começamos semana passada, tem sido uma bênção, e você também pode estar participando do culto a partir das 7h30 da noite aqui na sede, também nas congregações da Coab e também do Divino, com os obreiros Cristiano e também o obreiro Almir. Você é o nosso convidado, tá bom? Então abra a sua Bíblia no Salmo de número 15 e o versículo. Nós vamos estar lendo o Salmo todo, porque não é muito grande esse Salmo, fazendo uma breve reflexão sobre a palavra de Deus que será lida nesta manhã de quinta-feira, dia 4 de novembro de 2020, tá certo? Diz o texto: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado, diz a palavra
do Senhor. Que bênção, queridos. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento e a gente vai estar colocando diante do Senhor para que Ele possa nos abençoar nesta manhã de quarta-feira através desse texto. Amém? Deus, nós queremos te louvar pela alegria da tua salvação, pelo temor que o Senhor tem colocado no nosso coração. Queremos também agradecer pelas pessoas que têm, ó Deus eterno, ouvido essas lives todas as manhãs e que têm sido abençoado, Pai, com a palavra do Senhor. Nós queremos que nesta manhã o Senhor também venha nos abençoar com a palavra de esperança, com a palavra de vitória, com a palavra de fortalecimento, com uma palavra de orientação. É o Teu Espírito Santo que faz isso. Nós nos colocamos apenas como instrumento. Nos ajude, segundo a Tua fidelidade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Fala conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, queremos falar nesta manhã sobre condições da comunhão com Deus que nos traz estabilidade. Como está a tua vida? Como está a situação da tua casa, da tua família? Sabemos, queridos, que uma vida estável é o desejo, da maioria das pessoas, por que não dizer de todos nós, Mas nada pode nos trazer mais estabilidade na vida do que a comunhão com Deus. A gente vê que no texto em que nós lemos, o salmista ele inicia com duas perguntas importantes sobre isso. Ele começa perguntando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Diz aqui o texto da palavra do Senhor. E nos versos seguintes, ele mostra que a comunhão com Deus depende muito do que fazemos e também do que evitamos realmente fazer. Mas se nós olharmos para esse salmo e olharmos para nós, quando o salmo vai indicando a característica daqueles que realmente têm comunhão com Deus, e é se habitar na casa do Senhor, no seu tabernáculo, está falando justamente daqueles que têm comunhão com Deus e que serviam ao Senhor no tabernáculo e no templo, aonde ali havia a arca do Senhor, no Santo dos Santos, que representava a presença de Deus no meio do povo. Então ele faz essas perguntas, e a gente, quando olha para essas perguntas e olhamos para nós mesmos, a gente vê que ninguém teria condição alguma de ter comunhão com Deus e manter esta comunhão baseada nessas características exigidas aqui dentro deste salmo. Mas quando a gente pergunta assim, talvez há uma desesperança de não poder encontrar condições de se ter comunhão com Deus. Mas o texto, queridos, não para por aí. Ele começa a mostrar aqui quais são as características ou as exigências para se manter uma comunhão com Deus, para encontrar estabilidade na vida. Mas também nos textos bíblicos nós encontramos o meio pelo qual nós alcançamos esta comunhão com Deus e passamos a ter uma vida de estabilidade, queridos. Por isso, nós precisamos estar refletindo naquilo que os textos sagrados, então, nos ensinam através da palavra de Deus. Sabemos que estamos vivendo numa época em que crentes estão tendo dificuldades emocionais. Essa pandemia já mostra a quantidade de gente que estão com problemas psicológicos, queridos. Mas também existe os problemas da fraqueza de caráter, queridos. E aí a Bíblia apresenta os critérios bíblicos para a comunhão com Deus, porque Deus, ele é um Deus seletivo, Não é de qualquer maneira que nós entramos na sua presença. Não é qualquer um que entra na presença de Deus de qualquer maneira. Primeiro, nós entendemos que Deus é um Deus santo.
A Bíblia diz que o pecado não subsiste na sua presença. De modo que nós nos lembramos da visão de Isaías no capítulo 6, que quando ele tem a visão da glória e do trono de Deus, ele diz: ai de mim que vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor, o Rei da glória. Então, Isaías conhecia a santidade da glória de Deus e que o pecado e nem o pecador subsiste na sua presença se o seu pecado não for purificado. E nós conhecemos a história que o anjo pegou Atenaz e purificou os lábios de Isaías quando ele reconhece que era um homem de impuros lábios, de lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reflete, queridos, aquilo que na realidade nós somos por causa da velha natureza, por causa realmente do pecado. E o salmista, ele coloca aqui as características daqueles que têm comunhão com Deus, que precisa ser envolvido com o Espírito de Deus para alcançar estas características, né? Ele diz: o que vive com integridade e pratica a justiça. Nós encontramos aqui no texto, queridos. Então, o que a gente vê que no Antigo Testamento, a comunhão com Deus, ela era demonstrada pela disposição do coração de buscar conhecer e de se submeter às leis do Senhor. E essas leis revelavam as exigências divinas, certo? E o salmista coloca qual era essas exigências. Primeiro, integridade. Segundo, prática da justiça. Terceiro, uma pessoa que falava a verdade. E no Salmo 1, a Bíblia diz mais claramente que aqueles que andam dessa forma são aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, diz a palavra do Senhor. Já no Novo Testamento, somente as pessoas que assimilam a retidão de Cristo podem satisfazer essas exigências divinas para realmente demonstrar essa comunhão com Deus. Somente aqueles, né, que assimilam essa retidão em Cristo, porque Cristo, ele morreu no nosso lugar e nos tornou justo diante de Deus e nos concedeu do seu Espírito Santo. É a partir daí que nós passamos a ter comunhão com Deus. E por ter comunhão com Deus, a Bíblia diz que o servo do Senhor passa a se alimentar de Cristo diariamente, porque ele se apresentou como esse alimento espiritual que transforma o nosso caráter e nos faz andar com integridade, demonstrando que na realidade nós alcançamos essa comunhão com Deus por meio do próprio Jesus Cristo. Foi Cristo que se apresentou como um alimento espiritual. Ele diz: eu sou o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, diz a palavra de Deus lá em João, capítulo 6, versículo 51. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se alimentar de Cristo, querido, significa conhecer a sua vida e colocar em prática os seus ensinamentos. Se alimentar de Cristo significa viver na dependência do Espírito Santo, que nos orienta a obedecer a palavra de Deus. Esta vida cristã, queridos, demonstra a transformação que o próprio Jesus Cristo fez na nossa vida, que nos leva a viver uma vida íntegra diante de Deus e também diante de Cristo e também diante dos homens, né? Isso nos leva à prática da justiça, porque para se praticar a justiça, primeiro eu precisei ser justificado.
Para ser justo, queridos, eu precisei entender que esta justificação vem por meio da fé na obra de Cristo. Cristo morreu por mim na cruz do Calvário, para me dar salvação, me dar vida eterna, para transformar meu coração, colocando um coração sensível à voz de Deus, à voz do Espírito. A partir daí, a justiça se torna algo comum, porque primeiro eu fui justificado. E é o apóstolo Paulo que diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá em Romanos capítulo 5, versículo de número 1. Então é Cristo que nos transforma justo, porque diante de Deus, por causa do pecado, a Bíblia diz que não há um justo sequer e nem ninguém que tema realmente ao Senhor. Mas no momento que ouvimos a palavra de Deus e entendemos o evangelho da salvação, que Deus enviou Jesus Cristo para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário, ser condenado e ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a condição de sermos justificados por Ele por meio da fé. Então, queridos, esta justiça é aplicada a nós e a partir dali nós passamos a viver essa justiça que se revela nas Escrituras Sagradas. Porque o Espírito de Deus, ele então transforma o nosso coração, e aquele que realmente não falava a verdade, tinha a mentira como algo prático na sua vida, passa a falar a verdade, porque entende que a palavra de Deus nos orienta que a mentira é do diabo. E uma vez que nós passamos a pertencer a Deus, porque Cristo nos reconciliou com Ele, então nós passamos a viver pela verdade. E a Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, queridos, é a partir daí que nós passamos a estar praticando a justiça, porque primeiramente nós fomos justificados, Cristo nos tornou então justo. Porque o Espírito de Deus nos ensina uma nova vida. Nós aprendemos também, queridos, a falar a verdade e não difamar o próximo, queridos, ou falar mal ou fazer mal ao próximo. A gente está vivendo um tempo em que falar mal das pessoas tem sido algo muito comum e para todo mundo, digamos assim. As redes sociais, elas nos dão isso. Estamos vivendo um tempo de política em que as ofensas são muito grandes e expostas aí diretamente nas redes sociais. Contendas sendo criadas por causa de partidarismo. E a Bíblia condena isso. Já o servo de Deus, queridos, aquele que é justificado pelo Senhor, que tem o Espírito de Deus e que realmente se deixa dirigir por Ele, ele vive com sabedoria e também com prudência. Ele procura realmente não estar falando mal do seu próximo e nem difamando o seu próximo, porque esta não é a característica daqueles que foram justificados por Cristo e que têm o Espírito de Deus. A característica dos que foram justificados por Cristo e têm o Espírito de Deus é uma característica de temor a Deus e de obediência à sua palavra. O texto diz: não lança injúria contra o seu vizinho, quer dizer, ele procura viver bem com a sua vizinhança, porque a missão do servo de Deus é levar a palavra de salvação para que outros se tornem justos por Jesus Cristo. E quando ele cria barreira de relacionamento com seu vizinho, ele também cria uma barreira para a pregação do Evangelho. Por isso que a Bíblia diz: vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, queridos, aqueles que têm o temor do Senhor e que foi justificado e que tem comunhão com Deus, ele procura andar com sabedoria, com prudência.
e ele analisa e tem discernimento das coisas e trabalha para que nada no seu proceder seja uma barreira para que as outras pessoas venham conhecer e experimentar a comunhão com Deus por meio do Cristo que nós servimos, que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Então a comunhão diária com Cristo torna o cristão prudente, torna o cristão sábio e ele tem uma vida estável. Como assim uma vida estável? Olha, se você tem cuidado com sua língua, se você tem cuidado com seus relacionamentos, se você anda com prudência, você não vai entrar em embaraços. Porque isso leva a gente a evitar embaraços nos relacionamentos. Mas quantas pessoas, e até mesmo cristãos, estão enfrentando problema por causa da sua língua? Falou o que não devia, falou o que não sabia, multiplicou, reproduziu coisas que ouviu falar sem ter certeza. Então, queridos, a palavra de Deus aqui mostra que aqueles que têm comunhão com Deus, ele tem uma vida estável emocionalmente, fisicamente, porque a sua intimidade com Deus, sua vida espiritual elevada, leva ele a andar com sabedoria e com cuidado e revelando assim a presença de Deus na sua vida e também no seu coração, revelando que ele tem comunhão com Deus. No Antigo Testamento, as pessoas demonstravam essa comunhão com Deus, primeiro pelo obedecer às leis do Senhor que se revelava na Torá. Essa comunhão também se revelava por meio da sua participação nos cultos públicos. E a sua conduta era elevada pelo fato de que aquilo que ela aprendia no templo ou na sinagoga, eles colocavam também em prática e assim era justificado. No Novo Testamento, a justificação é por Jesus Cristo. Uma vez que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador, o sangue dele nos purificou de todo pecado. E a partir dali recebemos o Espírito Santo. E aí, à medida que nós recebemos o Espírito Santo transforma o nosso coração. E ali nós deixamos os vícios e os pecados de outrora e passamos a colocar as virtudes que a palavra de Deus então revela a cada um de nós. Por isso a importância, quer dizer para você, de se ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Porque aquele que tem comunhão por meio de Jesus Cristo, ele não fala mal do seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, né? Ele reprova aquilo que a palavra de Deus reprova, diz o texto aqui, queridos. Ele não precisa jurar por nada, porque a sua palavra é firme. Aquilo que ele diz, ele faz. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. O negócio que ele fez, ele então arca. Essa é a diferença daqueles que têm comunhão com Deus. Pastor, mas é possível ser justificado por Cristo, ter o Espírito Santo e não ter comunhão com Deus? É possível. Assim como é possível você casar-se, manter-se casado, mas não ter comunhão com o seu cônjuge, porque algumas coisas aconteceram que levou você a perder esta comunhão. Por isso que é importante nós entendermos que para mantermos a comunhão com Deus é preciso nos alimentar de Jesus, dos seus ensinamentos, do que Ele então falou na sua palavra, colocando também em prática. Para isso nós precisamos buscar uma sensibilidade por meio da oração, porque a oração vai tornar o nosso coração sensível à voz de Jesus e à sua palavra, que vai revelando aonde nós estamos errando, aonde nós estamos cometendo os mesmos erros de antes e corrigirmos.
Por isso a importância de se alimentar de Jesus, porque Ele é o pão da vida, e a sua carne é verdadeira comida, e o seu sangue verdadeira bebida. Jesus está dizendo: identifique-se comigo, olha o que eu ensinei, pratique as mesmas obras que eu pratiquei, porque o justo, queridos, para praticar estas obras, ele precisa desse relacionamento de intimidade diária com o Senhor. E aí ele vai estar reprovando o que o Senhor reprova. Ele vai estar honrando ao Senhor com as suas atitudes. Ele terá uma palavra firme. E nos negócios, quando emprestar dinheiro a alguém, não empresta com usura, como diz aqui o texto. E quando fazer algum negócio que trouxe prejuízo, ele permanece firme, porque ele sabe que o Espírito de Deus habita nele, que ele é de Jesus, e a sua postura dão testemunho, bom ou mal, dependendo da decisão dele, pelo certo ou pelo errado. Por isso, aqueles que têm o Senhor Jesus, ele se comporta de forma correta. E ainda que faça um mau negócio, ainda que tenha prejuízo nos negócios, ele mantém a sua palavra como servo de Deus, porque ele leva o nome que está acima de todo o nome. E ele não pode, ele sabe que não deve escandalizar esse nome pelo seu mau comportamento. O texto diz: o que não empresta o seu dinheiro com usura, verso 5, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Olha que bênção, querido. Suborno tem sido uma coisa comum nesse tempo. E aquele que serve ao Senhor, que tem o Espírito de Deus, precisa ter muito cuidado com relação a isso. A justiça hoje é subornada. Estava lendo um texto sobre aquela jovem que foi estuprada e o juiz muda a sentença, criando uma lei que não existe, né? Estupro culposo, aquele que não é feito com intenção, né? Então, olha até onde nós chegamos, a justiça sendo distorcida. E o que é que a gente entende? A pessoa que o estuprou é rica, é poderosa, tem influências muito grandes. Para um juiz mudar uma sentença, o que é que dá-se para imaginar? Tem alguma coisa aí por trás. Para um promotor não defender, porque eu assisti o vídeo, ali a pessoa, diante de uma acusação de um advogado sem sensibilidade, com a intenção de ganhar a causa, de colocar a vítima como culpada, e um promotor não a defender, o que é que a gente pode pensar? Tem interesses por trás ou tem suborno por trás. E essa é a margem que dá para pensar em relação a isso. A justiça está sendo torcida. O servo de Deus precisa entender que ele é colocado por Deus em várias condições sociais, e ele tem que entender que ele tem que honrar o Senhor, ainda que tenha dano. Que ele deve abominar e rejeitar todo e qualquer suborno que leve ele a agir com injustiça. Com injustiça. É importante a gente entender, queridos, que a comunhão com o Senhor leva a gente a honrar o Senhor e a não se vender, porque temos honra, integridade, porque carregamos um nome que está acima de todo nome. A comunhão diária com o Senhor nos torna saudavelmente estável. E esta comunhão é comprovada por esse viver diário. Os que têm comunhão com o Senhor vivem com integridade, pratica a justiça,
independente das circunstâncias. Fala a verdade. A Bíblia diz: falai a verdade cada um com o seu próximo. Louvado seja o nome do Senhor, porque a mentira é do diabo. Porque a mentira tem pernas curtas. A verdade vai chegar. Uma hora ela chega, e quando ela chega, ela traz consequência para os mentirosos e desestabiliza a vida da pessoa que viveu na mentira. Quem serve a Cristo, o seu comportamento revela. A Bíblia diz: quem desse modo procede jamais será abalado, diz o salmista. Como está a sua vida? Foi a pergunta que eu fiz. Estável ou desestabilizada? O que a desestabilizou? Porventura foi alguma atitude inconsequente, imprudente, incorreta? Se foi, o Senhor está mostrando o caminho para a restauração. Se você quer ter uma vida estável, Cristo tem poder de te dar. O que é que você precisa fazer? Primeiro, desenvolva uma comunhão com Ele. E o princípio da comunhão com Deus é Cristo Jesus. Ele é o único meio que nos liga a Deus, porque Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. A comunhão com Deus depende dessa comunhão com Cristo. É Ele que nos reconcilia com Deus. A partir do momento que você tomar a decisão de ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo, então, queridos, você vai desenvolver um relacionamento diário com Ele. E é isso que vai lhe fazer a ter uma vida agradável ao Senhor, demonstrando que você tem a presença dEle. E isso vai trazer estabilidade para a sua vida. Como está a sua vida devocional? Você tem orado a Deus? Você tem lido diariamente a palavra e refletido nela, analisando você, né? Como disse o salmista: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça. Essa palavra é uma palavra de exame, de foro íntimo, que nós devemos fazer para a gente andar de forma agradável ao Senhor. Quando o Senhor revelar: olha, você está agindo assim, você está fazendo isso não está de acordo com aquilo que eu quero, então você vai lá: o Senhor me perdoe, me ajude a melhorar, eu quero corrigir. Porque quem ora dessa maneira, meu irmão, ora com disposição de melhorar e demonstra que tem comunhão com o Senhor. Porque à medida que nós nos aproximamos dele, pela oração e pela palavra, a luz dele vai brilhando em nós, revelando as nossas fraquezas, nossas mazelas. Foi por isso que Isaías falou: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram ao Senhor. Isaías olha primeiro para ele, para depois ele ver o povo. É assim que acontece, queridos. À medida que nós nos aproximamos de Cristo, nós vamos vendo nossas imperfeições e a necessidade de corrigi-las. Por isso nós precisamos, a cada dia, manter esse hábito devocional, para que Cristo seja visto em nós. Nós precisamos.
Vê se há em mim algum caminho mau. Você quer ter uma vida instável? Cristo tem esse poder. Mas para isso você e eu precisamos desenvolver o hábito devocional de orar e refletir na palavra de Deus. É a oração e a reflexão na palavra de Deus que o Espírito Santo usa para transformar a nossa vida por completo. Por isso nós precisamos nos apegar ao Evangelho e não se envergonhar dele, para que a gente possa assimilar a retidão de Cristo e colocar essa retidão em prática. Somente aqueles que assimilam a retidão de Cristo podem preencher as exigências que Deus faz para ter comunhão com Ele. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Lembre-se, o homem precisa ser justo para praticar a justiça, ou para praticar obras justas e ter comunhão com Deus. Nós vemos nesse salmo o salmista relacionando 11 pontos que devem caracterizar a vida do justo. Sem Cristo, nós não temos condições de cumprir essas exigências. Sem Cristo, nós não teremos condições nenhuma de nos tornar uma pessoa de caráter firme. Por isso, eu digo para você: busque justificar-se em Deus por meio de Jesus Cristo. Procure comunhão com Ele no relacionamento diário, alimentando-se da palavra e orando. E, consequentemente, a sua vida será transformada de glória em glória. As pessoas olharão para você e verão Jesus Cristo nas suas ações, bem como nas suas palavras, e desejarão ser como você, imitar você, porque você imita a Cristo. Esse é o nosso alvo, biblicamente falando. Paulo alcançou o alvo dizendo assim: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mesmo imperfeito, mas Paulo se aproximava muito da perfeição de Cristo à medida que ele procurava colocar em prática. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Quem desse modo procede, jamais será abalado. Pense bem, como você tem agido, o que você tem falado. Às vezes, o que nós vivemos são resultados das atitudes, boas ou ruins, que nós temos. Às vezes, o que você está vivendo pode ser consequência de atitudes que não condiz com a fé que você professa. A Bíblia diz: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Você está em Cristo? Como você tem andado? Suas atitudes revelam se você está, ou seja, tem comunhão com Ele, ou você tem nele, mas não está nele. Embora Ele esteja em você. Entendi, pastor. Sim, o Espírito Santo pode estar em nós, mas Ele pode não ter liberdade de atuar em nós, porque nós não o permitimos.
Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E que a gente possa demonstrar essa comunhão com Ele por meio de Jesus Cristo, através das atitudes que nós temos para com o nosso próximo. No nome de Jesus. Que a nossa vida possa encontrar estabilidade para a glória dEle e para o bem nosso. Eu oro para que isso seja uma realidade na minha e também na tua vida, porque temos buscado a perfeição em Cristo, neste mundo de imperfeição. Que o Senhor possa aperfeiçoar o nosso caráter e possamos honrar a Ele, tendo a liberdade de andar na sua presença, como o salmista disse: andarei na tua presença na terra dos viventes. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amanhã estaremos de volta. Quero fazer uma oração por você. Querido Deus, obrigado por esta palavra necessária para esses tempos, tempo em que a justiça tem sido vendida, tempo em que o suborno tem sido aceito, mesmo no meio daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Tempo em que relacionamentos têm sido quebrados, Senhor. A avareza e a falta de temor a Deus tem sido visível muitas vezes na vida daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. E nós queremos te pedir que o Senhor mude essa realidade. Queremos te pedir que o Senhor nos ajuste, que o Senhor nos faça íntegro, que o teu Espírito tenha liberdade de nos aperfeiçoar pela palavra, que nós tenhamos disposição e vontade de lê-la todos os dias, de meditar nela, de nos avaliarmos e de colocarmos o propósito de submetermos a ela. A partir do relacionamento de família, marido e esposo, esposa e esposo, pais e filhos, filhos e pais, Senhor da glória. E que a partir daí nós possamos também, ó Deus eterno, estar demonstrando isso nas várias áreas sociais. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Que o Senhor tenha de misericórdia daqueles que estão vivendo um período de desestruturação e desestabilidade por causa da falta de integridade. Por causa, ó Deus, da mentira. Por causa, ó Deus eterno, das fofocas. Por causa das injúrias lançadas contra o próximo, Senhor da glória. Por causa da falta de colírio espiritual que leva a aprovar o que o Senhor não aprova e que reprova o que o Senhor aprova, Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo de relativismo. Deus, tenha de misericórdia de nós, que nós possamos honrar aqueles que temem ao Senhor e que andam com integridade. Que o Senhor possa nos fazer homens e mulheres íntegras, Senhor. E o Senhor possa nos dar a segurança e a firmeza em tempos de crise moral, em tempos de crise econômica, em tempo de crise, ó Deus eterno, de saúde, em tempos de crise no meio das autoridades, que a palavra de Deus continue sendo a nossa regra de fé e de prática. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, quero agradecer a Deus por você e eu quero lembrar o nome das pessoas aqui que estão conosco. A irmã Socorro, Soares, a esposa do irmão Edson, irmã Idibas, a irmã Naide, nossa diaconisa, irmã Rosineide Gomes, assídua, irmã Avonete, a mãe
nosso irmão Glacieldo, que é líder do Ministério de Louvor aqui da igreja, irmã Rízia Ribeiro também, Lourdes Costas, lá em Olinda, Recife, né? Um abraço, a irmã Francineide também, que Deus abençoe sua vida, seu coração, no nome de Jesus. Cada um de vocês que compartilharam, que curtiram essa live. Um abraço aí, pastor Ideval, né? Deus abençoe no nome de Jesus. Ontem nós assistimos o culto, né, da sua igreja, mensagem abençoadora, né? Deus te abençoe, a você e também a sua família. Que tenha um dia abençoado, cheio da graça de Deus, no poder do Espírito Santo. Obrigado, pastor André, também. Um abraço à irmã Vânia Gomes, que também está trabalhando e ouvindo a palavra do Senhor lá no IF, né? Todos os professores aí do IF, Deus abençoe no nome do Senhor Jesus, tá bom? Amanhã estaremos de volta. Muito obrigado pela sua atenção, pelo carinho, e a minha oração é que o Senhor nos torne melhor a cada dia, para que o mundo veja que há um povo diferente aqui nessa terra. Esse povo é o povo que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Esse povo é o povo de Deus. Que Deus te abençoe e te ajude no nome do Senhor. Amém.